sabe construir um bom diálogo interno? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vem comigo. Primeiro, eu quero começar te explicando o que é diálogo interno. O diálogo interno nada mais é um termo para representar essa conversa interior que nós temos. Essa conversa que acontece no campo do pensamento. A todo momento, a gente promove diálogo interno. A cada situação, você está na rua, está ali pensando o que vai fazer. Agora eu vou fazer tal coisa, eu vou comprar tal coisa, vou passar em tal lugar. Ou então você está ali no meio social e os pensamentos vão surgindo e você constrói esse diálogo interno. Só que se você deixa os pensamentos surgirem de uma forma automática, isso não representa um bom diálogo interno. O bom diálogo interno, o nome ele já explica, não é apenas pensamento, mas sim um diálogo. Então existe a sua participação nesse diálogo. Você conversa com aquilo que você está pensando. Eu sei que pode parecer um pouco confuso você pensar, como assim eu converso com o que eu estou pensando, mas meu pensamento já não é uma conversa. Na verdade, no final é só eu pensando. Então, sim, é verdade, no final é só você pensando. Quando eu falo aqui sobre diálogo interno, você vai conseguir imaginar os momentos que você dialoga consigo mesmo diante de uma situação. O seu pensamento propõe uma ideia e você vai perceber que alguns pensamentos são ruins, negativos, e nem todo pensamento ele foi produzido intencionalmente por você. Nós temos pensamentos automáticos, pensamentos que são muitas vezes negativos e você não quis pensar isso. Eu já ouvi uma pessoa falar assim: Júlia, eu estou revoltado porque eu estava com crise de ansiedade e aí a pessoa me perguntou, mas o que você pensou quando estava com crise de ansiedade? Ah, eu pensei em tal coisa. Aí a pessoa respondeu, é só não pensar. Mas a gente sabe que não é bem assim. Não é tão simples assim. A gente fala, é só não pensar nisso para não ficar com medo, é só não pensar nisso para não ficar ansioso. Nós temos uma dificuldade de controlar os pensamentos. Então, já que não dá para garantir qual pensamento surgirá, porque nem todo pensamento é voluntário, provocado intencionalmente por você, você precisa desenvolver essa habilidade de construir um bom diálogo interno. E o foco desse vídeo é entender a importância do diálogo interno a seu respeito. Você pode dialogar internamente para qualquer coisa, qualquer assunto, diante de qualquer momento da sua vida, em uma decisão, em um relacionamento. Mas eu quero destacar aqui se você tem um bom diálogo interno a seu respeito. No momento que você está ali e surge uma autocrítica excessiva, uma autocobrança e fomenta sentimentos de culpa e outras coisas que prejudicam a sua autoestima, o que você faz? Você deixa esse pensamento ali sozinho prevalecer, sem a construção de um bom diálogo interno, ou você promove uma resposta a esse pensamento, construindo um diálogo interno saudável? Você pode se perguntar, mas Júlia, como eu faço isso? Você precisa praticar isso todos os dias. Imagine que todos nós temos uma espécie de voz sensata dentro da gente. Você precisa fazer com que essa voz sensata prevaleça. Essa voz interior sensata é como se fosse a voz de um ótimo amigo, alguém que quer o seu bem e vai te dar bons conselhos, que também vai falar coisas que você pode não gostar de ouvir, mas não são ataques a você. Até aquilo que a voz sensata fala e que é desagradável de ouvir não é para o seu mal, mas sim para uma lapidação, para que você cresça, amadureça. Então, a construção de um bom diálogo interno tem muito a ver com a qualidade do ambiente da sua mente. Será que você gosta do ambiente da sua mente?
É um espaço saudável para você habitar? Os diálogos que acontecem aqui dentro são positivos, agradáveis, promovem crescimento, amadurecimento. Para entender mais sobre isso, você pode até usar alguma analogia do diálogo com alguém. Então, imagina que você chega em um lugar e o assunto ali é algo que você não tem nada a ver com você nem concorda, você acha que aquele tipo de assunto é ruim, uma conversa que não acrescenta em nada, que nem vale a pena ficar falando daquela forma, daquele assunto. O ambiente está pesado para você, você não curte o que está acontecendo ali. O que você faz nesse espaço? Você se retira desse ambiente. Você entende que aquele ambiente não faz bem para você. O diálogo que acontece ali, para você, não dá, não é a sua. Então, você se retira desse ambiente. Agora, com a gente mesmo, você não vai se retirar, mas você tem o poder de intervir e decidir qual é o assunto que prevalece no seu interior. Mas para isso, não dá para ficar de braços cruzados, esperar aquilo passar, esperar o pensamento ruim ir embora sozinho, quem sabe. A gente pode fazer isso durante toda a nossa vida, esperando passar. Às vezes até dá certo, a gente esquece. E muitas vezes utilizamos recursos de distração. A distração continua sendo um recurso eficaz, mas ela não impede que a nossa mente continue funcionando assim. Então, para que você construa uma forma nova de pensar, uma nova mentalidade, você precisa dialogar com esse pensamento. E o seu diálogo interno precisa ser saudável. Um bom diálogo interno não representa 100% de momentos agradáveis no seu pensamento. É impossível a gente afirmar que o tempo todo eu preciso ter pensamentos agradáveis. A qualquer hora acontece um evento negativo que a gente fica chateado, ou a sua interpretação sobre aquilo foi uma interpretação que te deixou com um mal-estar, você não gostou daquilo que você viu e a maneira como você interpretou fortalece ainda mais sentimentos como tristeza, raiva, insegurança. Então não dá para afirmar que um bom diálogo interno é construir pensamentos agradáveis o tempo todo. Não é sobre agradável e desagradável, mas é sobre ser saudável. Mesmo quando o conteúdo do seu diálogo interno for desagradável, você tem saúde mental suficiente para transitar sobre aquele assunto, para falar sobre isso, para se escutar sobre esse assunto. Você consegue construir um diálogo interno quando você se dispõe a dar respostas ao que a sua mente questiona. Você refuta pensamentos que chegam como uma regra, pensamentos imperativos, e você aprende a falar assim: não, peraí, por que minha mente está criando essa regra? Eu não preciso permitir que essa regra se estabeleça. Lembre-se que a nossa mente ela tenta construir regras o tempo todo, de como eu devo ser, como eu devo fazer, como eu devo me comportar, o que eu devo pensar. Mais do que isso, a mente ela cria regras assim: se eu penso isso, logo vai acontecer aquilo. E muitas das vezes são regras infundadas, sem nenhum tipo de embasamento, regras irracionais. A nossa mente é capaz de criar associações sem nenhum fundamento. Então você não pode acreditar em tudo que você pensa. E para isso você precisa saber construir um bom diálogo interno. Um diálogo interno capaz de fortalecer a sua autoestima. Mas se hoje a sua autoestima já é fortalecida, você precisa manter um bom diálogo para que preserve a sua autoestima, para que ela prevaleça fortalecida. E não só a autoestima, mas também a sua saúde emocional. Quando não temos um bom diálogo interno, isso é algo tão sério e comprometedor para a nossa qualidade de vida e de saúde mental, que é capaz de estragar o nosso dia. Não é só a autoestima que pode ficar afetada, mas também o humor e o seu bem-estar durante todo o dia. E eu vou te explicar como isso acontece. Mas antes, eu preciso te falar que se você tem uma questão hoje importante relacionada à autoestima,
e você tem disposição de ir a fundo em uma jornada interna de fortalecimento da sua autoestima em busca de uma vida de mais realizações, eu quero te convidar a entrar aqui no Eleve-se. Eleve-se é o meu curso online, é a jornada ideal para quem quer fortalecer a autoestima e se sentir mais autoconfiante. É uma trilha de conteúdos que você começa analisando a sua linha do tempo. Essa é uma técnica fundamental para você identificar os episódios da sua vida que trouxeram marcas para você e afetaram a sua autoestima. E eu ensino você a fazer essa técnica e você mesmo vai analisar essa técnica. Então, durante o Eleve-se, você se torna o seu próprio terapeuta nessa experiência. Você começa visitando a sua história, passa pelo autoconhecimento, o módulo da autoestima. Nós também falamos sobre relacionamento e você fecha essa experiência com o módulo de propósito e projeto, em busca de uma vida muito mais realizada. E se você ficou interessado nessa experiência, entre aqui no link abaixo e comece a sua jornada. Então, agora que você já viu que o diálogo interno é capaz de prejudicar a sua autoestima, a sua saúde mental e também a qualidade do seu dia. E eu preciso falar a principal coisa que pode prejudicar a qualidade do seu dia associado a um diálogo interno ruim, que é a reclamação. Pensamentos de reclamação, pensamentos excessivos de reclamação podem comprometer a qualidade do ambiente da sua mente. Chega um momento que a reclamação ela é tanta e tão prejudicial que pode até afetar os seus relacionamentos. Então é importante que você pense, peraí, será que o meu diálogo interno é todo preenchido de reclamação? O conteúdo que eu dialogo comigo mesmo é cheio de reclamações? E lembre-se, num primeiro momento, a reclamação ela pode até promover uma experiência de satisfação ou o próprio prazer da reclamação. Mas isso faz com que você fique ali numa sintonia negativa que impeça o seu olhar para coisas positivas. Então você não vai ficar só na reclamação, você vai ficar na reclamação e com um olhar mais negativo para si mesmo e para a vida. Então é importante que você desconstrua essa narrativa de reclamação. Se você está muito habituado a reclamar, você vai precisar se engajar mais, porque é como se a sua mente tivesse tendenciosa ou até mesmo viciada em reclamar. E você precisa se cortar, se impedir para construir um diálogo interno de qualidade. Então, tire aí uma semana, faça um compromisso, um combinado com você mesmo de não reclamar essa semana. E aqui eu não estou dizendo que você não possa ter momentos de desabafo e é legítimo o seu desabafo. Isso é assunto para outro vídeo. Aqui eu estou falando sobre uma reclamação. Você sabe quando você está reclamando de fato e o quanto você pode ser repetitivo nas suas reclamações. É isso que eu estou sugerindo que seja desconstruído para que você torne um ambiente da sua mente mais saudável e também melhore a qualidade do seu diálogo interno. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu quero te lembrar de se inscrever aqui no canal, compartilhar comigo um comentário sobre a sua experiência, se você sabe construir um bom diálogo interno, se você já faz isso aqui, ou alguma dificuldade específica dentro desse tema, comenta aqui, compartilha comigo, eu vou gostar de te responder. E eu te espero no próximo vídeo.